Você já percebeu que muita gente extremamente inteligente entra no mestrado e fracassa? Não é falta de QI nem preguiça. O problema é outro. E hoje eu vou te contar por que tanta gente brilhante acaba se perdendo na pós-graduação. Eu sou o Fábio Portela, mentor acadêmico, e ajudo estudantes e pesquisadores a entrarem e prosperarem no mestrado e doutorado. E eu já vi de perto dezenas de alunos brilhantes quebrarem a cara na pós. Vou te mostrar as causas mais comuns e como evitar que aconteça com você. E fica comigo até o fim, porque o último ponto é o mais surpreendente, o erro que até gente experiente comete e que pode custar anos de trabalho. O fracasso na pós-graduação é mais comum do que parece. A evasão em programas de mestrado no Brasil chega a 30% ou mais, mesmo entre alunos aprovados com currículos fortes. De que adianta ser o mais inteligente da turma se você não consegue terminar sua dissertação? O que acontece no meio do caminho que faz tanta gente desistir? Primeiro ponto, inteligência não substitui método. Ser rápido de raciocínio não resolve problemas de organização. Vou te contar a história de um aluno que acompanhei. Ele era considerado o mais brilhante da turma, lia pilhas de artigos toda semana, sempre impressionava nos debates em sala. Mas havia um detalhe, nunca registrava nada, né? Não fazia uma ficha de leitura, não montava um resumo, não tinha um cronograma. Quando chegou a hora de escrever a dissertação, parecia que todo aquele conhecimento tinha evaporado. O brilho que encantava na fala não se transformava em páginas escritas. Esse é o retrato de muitos alunos. Inteligência não basta se você não criar um método que traduza a leitura em produção concreta. E se você acha que o improviso vai salvar, espera o próximo ponto. Segundo ponto, excesso de confiança. Muitos que sempre foram elogiados por serem inteligentes acreditam que podem improvisar até o fim. Vou te contar a história da Rafaela, que era aquela aluna que sempre tirava nota máxima, arrasava nas apresentações e parecia não precisar estudar muito. Quando entrou no mestrado, achou que seria igual. Deixava para escrever na véspera das entregas, confiando no talento. No começo até funcionava, mas logo as falhas começaram a aparecer. Capítulos incompletos, referências pela metade, orientador cobrando revisões que nunca chegavam. A pós-graduação exige consistência, não genialidade. Quem aposta só no improviso acaba atrasado, cheio de buracos no projeto e muitas vezes com a autoestima abalada por perceber que o velho truque já não basta. E se você pensa que pode resolver sozinho, aí vem o próximo erro. Terceiro ponto, isolamento acadêmico. O gênio solitário que evita discutir ideias, pedir feedback e buscar orientação acaba girando em falso. Vou te contar a história do Lucas. Ele era um aluno brilhante, cheio de ideias originais, mas tinha pavor de mostrar seu texto para os colegas ou para o orientador. Guardava tudo para si, esperando o momento perfeito para revelar um trabalho impecável. Só que esse momento nunca chegava. Meses se passaram e quando finalmente apresentou o capítulo, recebeu uma enxurrada de críticas que poderiam ter sido evitadas se tivesse compartilhado antes. Pesquisa é diálogo, não é prova de talento solitário. Quem se fecha no próprio mundo perde tempo e clareza. Uma simples conversa com colegas ou professores pode economizar meses de trabalho e salvar a sanidade acadêmica. Mas se você acha que o maior problema está aí, espera até ver o choque que vem no próximo ponto. Quarto ponto, choque de realidade com a burocracia e o ritmo. Inteligência nenhuma prepara alguém para lidar com reuniões intermináveis, relatórios, normas da ABNT, prazos de agência de fomento. Vou te contar a história da Juliana. Ela entrou no mestrado cheia de energia, com ideias brilhantes para a dissertação. Só que logo no primeiro semestre descobriu que precisava entregar relatórios trimestrais, preencher formulários da agência de fomento e ainda lidar com exigências do orientador. De repente, as leituras teóricas interessantes deram lugar a noites perdidas ajustando margens, revisando referências e correndo atrás de prazos burocráticos, né? É nesse momento que muitos desistem porque percebem que a pós é menos glamour e mais disciplina e que até a mente mais brilhante pode tropeçar se não aprender a conviver com esse lado menos glamouroso da vida acadêmica. Mas calma, porque o verdadeiro teste de fogo vem com a forma como você lida com críticas. Quinto ponto, falta de resiliência diante da crítica. Quem sempre foi elogiado pela inteligência geralmente não sabe lidar com devolutivas duras. Vou te contar a história do Pedro. Ele sempre foi considerado um gênio na graduação, nunca recebeu uma nota baixa e era o orgulho dos professores. Só que no mestrado, quando entregou o primeiro capítulo,
recebeu do orientador uma devolutiva cheia de anotações em vermelho. Pedro ficou paralisado, passou dias sem abrir o arquivo, como se aquelas críticas fossem uma sentença de fracasso. A confiança dele despencou. Esse é o drama de muitos. O mindset fixo, o conceito trabalhado pela pesquisadora Carol Dweck, faz ver a crítica como ataque pessoal. É como se cada observação negativa fosse uma prova de que a pessoa não é tão inteligente quanto pensava, e isso paralisa. Já o mindset de crescimento, também descrito por Dweck, enxerga ali uma chance de melhorar. Quem adota esse olhar entende que crítica é feedback para evoluir, que a inteligência não é um dom imutável, mas uma habilidade que pode se expandir com prática e esforço. A diferença entre desistir e avançar muitas vezes está justamente na forma como você lida com essa primeira pancada, se como um muro intransponível ou como um degrau para o próximo nível. E é justamente aqui que está a chave final de tudo, a grande ilusão de que inteligência sozinha basta. Aliás, tudo isso faz parte do que eu ensino no meu programa Pesquisador de Sucesso. Se você quiser se preparar de verdade para entrar e se manter no mestrado, o link está na descrição. E guarda esse último ponto. O erro mais comum entre pessoas inteligentes é achar que inteligência basta. O que faz diferença é método, consistência, rede de apoio, preparo para a burocracia e resiliência para encarar críticas, né? Então recapitula comigo. Inteligência é ótima, mas sem organização, sem humildade para aprender, sem apoio de colegas e sem preparo para os perrengues, ela não basta. Quer aplicar isso amanhã? Monte um cronograma realista, discuta sua ideia com colegas, aceite críticas como parte do jogo. Se você quer acelerar sua carreira acadêmica, se inscreve no Pesquisador de Sucesso. O link está na descrição e no comentário fixado. E já aproveita para assistir o próximo vídeo, onde eu mostro como escolher um tema de pesquisa que realmente funciona no mestrado.